amigos, muita paz e muita luz para todos. Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela TV novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Jesus abençoe mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, porque essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. A obsessão é a influência negativa que um espírito exerce sobre o outro. Ela apresenta características diversas, que são resultantes do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que esse constrangimento produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico, pelo qual se designa um conjunto de fenômenos. Esses fenômenos têm variedades. Podem ser uma obsessão simples, pode ser uma fascinação ou subjugação. Mas como o processo obsessivo pode se instalar? Quais são as principais causas que levam à obsessão? O que vem a ser a autoobsessão? Como podemos cuidar, tratar e nos curarmos desse processo? Essas são as questões que nós vamos tratar agora no Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre obsessão. E para tratar deste assunto, nós convidamos Luiz Rurrivas. Ele é escritor e expositor espírita. Seja bem-vindo, Luiz, ao nosso programa. Olá, Jasmine. Muito obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre alguns temas referentes ao tema da obsessão. Muito bom, Luiz. Vamos começar pelo conceito, né? O que vem, então, a ser realmente a obsessão? Ok. Allan Kardec, ao fazer a pesquisa sobre a influência espiritual dos espíritos sobre os encarnados, ele viu que quando for uma forma, digamos assim, negativa, chamaria-se essa influência de obsessão. Ela teria 3 níveis, né? Como você comentou. A obsessão simples, a influência que quase todos nós temos no dia a dia. Uma influência quando torna-se maior e constante, o indivíduo perde a noção do que está fazendo, é como se estivesse teleguiado, magneticamente hipnotizado, né? O codificador colocou o nome de fascinação. Mas quando isso for profundo, inclusive o ser espiritual conseguir manipular fisicamente braços, boca ou movimentos involuntários, chamaria-se isso de subjugação. Quer dizer que essa é a palavra mais conhecida na linguagem de possessão, né? O codificador teve muito cuidado em não falar possessão, até porque um espírito não possui o outro. O que sim é que o seu corpo espiritual, ou perispírito, influencia de tal forma ao encarnado que até alguns movimentos parecesse ser que fosse o espírito que está movimentando, né? Mas não é que ele incorporou, ele não entrou, não penetrou, não. Ele está influenciando, envolvendo de tal jeito que permite que esses movimentos sejam feitos. Olha, é muito triste. Eu já tive a oportunidade de presenciar situações de subjugação e realmente, com o tempo, na casa espírita, nós conseguimos ajudar e a pessoa, graças a Deus, as pessoas melhoram e retornam ao seu normal. Mas aí fica aquela pergunta: o que pode nos levar a chegar a essa situação? O que nós fazemos que pode instalar uma obsessão? Ok. Bom, desde o ponto de vista de que existem as leis de Deus, que são perfeitas e imutáveis, soberanamente justas e sábias, tudo o que acontece na nossa vida e no universo está dentro das leis de Deus, com um único objetivo. O universo conspira para que nós sejamos espíritos puros. O universo conspira em tudo. Todas as ações têm um objetivo.
nossa iluminação. Logo, o que nos acontece e que nós achamos uma coisa ruim, mal, uma coisa péssima, como assim? É porque a gente está desconhecendo a sabedoria de Deus. Até doenças, até alguma série de aflições, são métodos ou terapias do mundo espiritual para a nossa iluminação, porque nós somos agentes criadores disto, né? Então, uma pessoa que estuda a doutrina espírita e compreende que o universo está tudo uma equação perfeita e alguma coisa acontece e teoricamente não teria uma causa agora, deve pensar, não porque a mim, e sim para que a mim? Qual é a utilidade? O que eu tenho que aprender? Porque lembra, todos nós temos guias espirituais. E se eles permitem que isso aconteça com seu pupilo, é porque alguma coisa com essa dor vai aprender. Ao final, o objetivo é esse, nós iluminarmos. Então, muitas vezes a gente pensa, né? O obsessor, o espírito perturbador é o mal e o bonzinho é o encarnado, né? E Deus onde ficou aí, né? Ele permite que aconteça. E por quê? O que vai ser? Nada mais e nada menos que a lei de Deus em ação, né? Eu acho interessante essas experiências que a gente tem. Eu estava no meu país, que é o Peru, na minha cidade, Arequipa, e fiz uma palestra. No final da palestra, houve várias pessoas que queriam conversar comigo particularmente. E no final, uma a uma, veio conversar, e olha que interessante. 4 moças estavam, uma depois da outra, né? E eu conversando uma a uma. Os casos eram todos muito parecidos, né? Para um país onde o espiritismo é muito pequeno, eles jamais ouviram falar, mas os casos de obsessão que cada um apresentava eram muito próximos. Teve um que me chamou a atenção, que é o seguinte: ela contava que ela estava sonhando todas as noites, né? Que era perseguida, acordava com as marcas, né? Mordidas, batidas, né? Já empurrava, enfim, tinha marcas, cicatrizes no corpo. Mas o que mais chamou a atenção, e foi o motivo que fez ir na palestra, é que ela acordava e viu na noite a janela do quarto aberta e um gato preto entrando em forma ameaçadora. E ela ficou de tal jeito congelada que não conseguia reagir, mas olhava os olhos do gato e o gato se aproximava. Ela entrou em pânico, né? E ao acordar, ficou aquela situação e observou que a janela do quarto estava aberta. Quando foi a fechar, observou lá embaixo 4 gatos físicos, né? Já não no sonho, físicos, observando na janela. Aí ela ficou assim em choque, meu Deus, né? Isso já passou do limite de um sonho, de uma ideia, não, já está demais. É interessante porque ao estudar cada caso, a gente observa, né, como inclusive alguns espíritos podem tomar formas animalescas, né? Ou produzir com idioplastia, quer dizer, mentalmente produzem uma forma e a pessoa quando dorme, sai do corpo, observa um processo de obsessão que acontecendo. E o interessante é o fato de gatos físicos terem sido atraídos ao local. Veja o nível, materialização no corpo, né? O espírito bate nele, acorda e está materializado, mordidas, né? Então, e também atrair animais até o recinto, né? Então a gente encontra cada caso, mas ainda assim está dentro da justiça divina em ação. Então nós percebemos que se não houver uma causa atual para essas aflições, existem causas passadas, causas anteriores. E tudo isso é muito estudado, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, além da obra citada pelo nosso querido Luiz Rivas, que é o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, no qual ele aprofunda muito a questão das obsessões, fazendo classificações, estudando casos. E esse caso que você nos trouxe é muito significativo. Muitas vezes, na casa espírita, quando nós fazemos os atendimentos fraternos, companheiros relatam terem sonhado que estavam apanhando e acordam com marcas, exatamente naqueles locais que durante o sono eles receberam algum maltrato. E a gente percebe então que
é uma lembrança esse sonho, não é apenas um sonho normal, psicológico, mas houve um desprendimento do espírito, ele esteve em alguma situação difícil e provavelmente em contato com entidades perseguidoras. O que pode gerar uma questão assim tão grave de perseguição espiritual? Eu acho até interessante, por não falar legal, esse convívio com o mundo espiritual, né? Você comentando, no livro dos médiuns, no capítulo 5, a gente tem um caso que transformou em um comic, né? Allan Kardec escuta um caso de uma casa na rua Noyers, onde tem um espírito que está jogando pedras de carvão pesadas, né? E tanto que jogava a pedra que quebrava janelas. Então ele vai pesquisar isso e evoca ao espírito que gerava esse tipo de ações. E o espírito logo se comunica e diz assim: para que você me chama, né? Quer que eu jogue a pedra em você, né? E Kardec diz: olha, eu acho Kardec o cara, né? Fala, se você puder, jogue. Em nenhum momento fica, não, o que é isso? Não, fala, se você puder, jogue para mim, quero ver. Ele fala: eu não vou fazer isso porque você está muito bem protegidos. Primeiro sinal. Então, se a gente está em muito boa companhia espiritual e com proteção, nada acontece, mesmo ele querendo. E ele fala assim: por que você está fazendo essas coisas, né? Eu faço, no começo era para me divertir, mas agora faço também porque eu quero me vingar, né? Kardec pergunta: e como você obtém esses objetos, né? Esses objetos eu vou nos jardins do lado, eu não construo os objetos, eles já existem. Eu apenas os transporto e os jogo, né? E como faz isso? É porque tem uma empregada doméstica, né? Que ela tem alguma substância que me permite usar isto para mover os objetos. Aí outra informação, é porque para mobilizar um objeto, pintar na parede, quebrar alguma coisa, é necessário uma substância. Depois vai ser estudado o nome de ectoplasma, né? Que é uma substância semimaterial que os espíritos usam em alguns indivíduos com mediunidade que podem produzir esses fenômenos. Por isso que nem sempre acontece. Então, vamos recordar. Então, para que haja algum fenômeno de efeitos físicos, transporte, aparecer objetos, essas pedras, é porque havia um médium ali que muitas vezes o médium nem tem noção que é médium, que produz essa substância e acaba sendo utilizada pelos espíritos, não é isso? Exatamente. O próprio espírito relata: olha, a coitada da menina nem sabia que ela era quem me produzia os fenômenos. E como ela estava próxima, ele jogava as colheres, as xícaras, né? A menina ficava apavorada, mas era ela, a gente, né? E geralmente é adolescente. Adolescente tem sempre muita energia, né? E no período da menstruação. Então, se tem essa combinação, os fenômenos de poltergeist ou de movimentação são mais frequentes nesse momento. Né? Mas, voltando novamente no tema, e aí Kardec pergunta a ele: mas me diga uma coisa, você, por que você está fazendo isto? Né? Quem era você? O que você fazia? Né? Ele fala: eu era um homem que pegava panos velhos, costurava, fazia alguma coisa e vendia, né? O problema é que eu gostava muito do licor. Então eu fazia barulhos, ficava e a pessoa ficava mangando de mim. Então, agora que morri, né, eu quero, entre aspas, me vingar desse pessoal que ria de mim, né? Esse era o móvel, né? E eu falo assim: você tem algum espírito que protege, que cuida? E ele fala: sim, é o rei Luís, é o São Luís ou o Luís IX, né? Nono, né? Que acho que é em português. Desculpa aí o pessoal. Ok. Então, é o rei Luís, ele que me protege. E ele fala assim: e o que você faz agora? Ele fala: faço nada. Ninguém lembra de mim, não tenho parentes, ninguém faz prece por mim, eu estou perdido aqui. E aí Kardec pergunta: você gostaria que a gente fizesse uma prece por você? Ele fala: eu adoraria, né? Aí então Kardec vai fazer a prece e ele diz: a nossa evocação, você gostou da evocação? Olha que interessante, que a gente não pergunta aos espíritos: você gosta que a gente chame você? Eu falei: eu adorei o espírito, ninguém mais lembrava de mim, e isto tem me mostrado para mim que tem gente que pelo menos tem um carinho, né? Eu fico muito contente com essa situação, né? Embora que vocês são um pouquinho sérios, fala para Kardec, mas vocês são boas pessoas, né? Fico feliz, né? Então é uma forma
que está contada no livro dos médiuns, né? Que às vezes muito espírita lê e passa a batida e tal. Deixa passar. Mas é muito legal como o codificador trata com respeito ao espírito, né? E ele seriamente, e ainda oferece ajuda. Porque às vezes o espírito que estava, entre aspas, atormentando, na verdade o que ele queria era a companhia, conversar com alguém. Ele estava sozinho, né? Então, uma coisa que acontece, e nós pensamos erradamente, é que o obsessor é o mal e o que está aqui é o bom. E não é assim. Se ele estava mexendo, era porque o cara que perturbava, ele sempre a vida toda mangou dele. Agora ele, em espírito, tentava meio que fazer uma revanche. Né? Bem, olha, nós estamos repletos de participação, Luiz. Opa. Que coisa boa. Nós vamos trazer agora a participação de Roberto Santos, da Paraíba. Roberto, um beijo no seu coração. Ele diz: boa tarde, estou adorando a programação. Estou de férias aqui em Guarabira e curtindo a programação pela Web TV com a família. Um grande abraço a todos. Querido, para você, para sua família, um grande abraço também. Que bom que você participou. É uma delícia a gente ver que companheiros do Brasil todo, inclusive de fora do Brasil, estão nos acompanhando, né? Temos recebido de Londres, recebemos da Itália, enfim. Isso é muito gostoso, né, Luiz? É muito bom, é muito bom. Eu estava me lembrando, talvez seja o caso de obsessão mais conhecido, é o que é comentado pelo Divaldo Franco, né? É lógico, para contar toda a história é muito longa. Eu poderia fazer um micro resumo, mas é interessante, porque o Divaldo conta que ele passou 30 anos em um processo obsessivo. Aí você pensa, se a gente que é a gente, será que a gente pode ser obsessivo? Divaldo passou 30 anos. É verdade. Divaldo que é o Divaldo, com o apoio da Joana, e ainda assim passou 30 anos num processo obsessivo. Uma perseguição espiritual, né? É uma perseguição, porque ele, desde pequeno, ele via um espírito que chamava Máscara, né? Um espírito que tomava forma de uma máscara de ferro, né, de aço, né, e atormentava ele, né, e ele impediu uma série de coisas. Eu lembro uma passagem que ele estava vendo numa loja, né, um calçado, uma roupa, olhando, aí sentiu que alguém tocou o ombro, né, aí ele virou e o homem, pá, deu um murro nele, quebrou, ele bateu na janela, quebrou, e ele falou: ai, desculpe, eu confundi, você não era a pessoa que eu pensava, né, não se preocupe, mas já estava com a dor. E aí o espírito olhou e falou: pronto, já consegui alguém para te bater. Próximo eu vou conseguir alguém que te mate. Né? Olha o nível de obsessão, né? Então, ele influenciando, perturbando aqui, acolá, em todo lado, né? E Divaldo conta que toda vez que ele ia fazer alguma coisa, algum deslize, esse espírito já aparecia. Então, ele se controlava, né? Já sabia que ele estava perto, aguardando o deslize, o desequilíbrio vibratório para que ele pudesse penetrar. Mas passaram-se 30 anos e alguém falou a Divaldo: olha, Divaldo, que coisa, deixaram uma menina na porta da mansão do caminho, né? Ué, vamos trazer ela. É uma menina neguinha, muito, estava sendo comida por formigas. Então eles deram um banho, né? E eles trouxeram para dentro. E aí o espírito apareceu: o que é isso, Divaldo? Quem é essa menina? Né? E ele fala assim: não, a gente vai cuidar dela. Mas vocês vão cuidar dessa menina mesmo? Vão amar ela? Esse é nosso trabalho. Olha, se você fizer isso, vamos fazer uma trégua. Porque essa menina foi minha mãe. Fala, independente de ser tua mãe ou não, a gente vai cuidar, né? E ele deu uma pausa na obsessão, né? Ainda não esqueci de você, mas vou dar uma pausa. E ele começou a cuidar da menina. A menina, quando fez 15 anos, ela passou... Era a única menina de todas as criancinhas que sempre tinha uma rejeição com Divaldo. E ele usou muito método para ajudar, cativar, mas a menina sempre rejeitava. Quando fez 15 anos, Divaldo chamou ela e falou: olha, está na hora de você saber umas informações. Eu adotei você, eu amo você, eu quero você, mas sempre você que eu chego, você sempre tem uma rejeição, né? Eu quero contar para você tua origem, né? E ele vai falar do século XVII, mais ou menos, na época do cardeal Richelieu, na França, né? Tem uma praça onde tem um padre, né, que está com um veredicto de uma, como se diz, sentenciando, tinha um criminoso, né, na praça, e ele vai ser condenado. E esse padre fala assim: você vai ser condenado pelos crimes que você fez, né? Mas padre, não, e você vai ser condenado 30 anos. E aí colocam uma máscara e vai, na época era a
cadeia perpétua, né? Que iam naqueles lugares, calabouços, enfim, né? E aí tinha uma mulher na praça, soltem meu filho, por favor, meu filho inocente e tal. Não, não, não. E ele vai e entra, né? E ele fala, nessa época, esse criminoso que estava aí é o espírito, né, que sempre esteve durante 30 anos me perturbando. Você é a mãe dele, né? E eu era o padre que deu a sentença. Então, passou tudo isso, mas eu quero que saiba que a gente se ama muito, né? E ele fala, deve ser por isso, tio, né? Tio Divaldo. Porque eu não sei por que o motivo que eu sempre fico com medo de você. Você é meu tio, né? Agora estou entendendo. Deve ser que dessa vida eu fiquei com medo. Veja só, 4 séculos atrás ficou com medo. E agora ficava aquela situação de... né? Mas aí se abraçaram, e aí o espírito máscara aparece, e os 3 se abraçam. Termina o processo obsessivo, olha que legal. E aí o máscara disse, né? Divaldo, eu quero agradecer muito, né? Por ter feito isso com minha filha, né? Minha mãe, né? Minha mãe. Aí a menina cresce, viaja para a Alemanha, casa, né? E o espírito máscara vem falar com Divaldo, eu venho me despedir, né? Por que me fala assim? Porque meu tempo com você terminou. Mas como assim? Eu quero pedir até perdão por 30 anos te perturbando. Não, fala. Esses 30 anos você a meu lado, você foi um mestre, amestredor. Porque toda vez que eu ia errar, você estava aí. Então já me cuidava, né? Então você me ajudou a minha evolução, né? Indiretamente, né? Mas foi assim. Eles se despedem, ficam amigos. E a menina escreve para o Divaldo, tio, eu estou grávida. Quem será que vai vir com o filho meu? E o Divaldo fala, um espírito de muita luz. Mas é interessante isso, né? Porque o amor passa de etapas. Nós, às vezes, no nosso lar temos espíritos obsessores. Ou nós fomos os geradores da obsessão deles. Porque, às vezes, a gente sempre se acha vítima. A gente é obsidiável porque a gente, quando estava desencarnado, gerou muito processo obsessivo. Né? Com certeza, é isso aí, estamos renovando, né? Gente, nós temos uma participação da Tereza de Sulacap. Tereza, um beijo no seu coração. Ela fala o seguinte, ela gostaria de saber dos novos lançamentos do autor Luiz Rurrivas, pois ela tem a coleção do Evangelho Fácil, Reencarnação e Espiritismo Fácil. Então, qual será o próximo? Ela manda um grande abraço e um beijo para você, minha querida. Então, essa é a pergunta, mas eu vou pedir para o Luiz não responder agora não. Nós vamos para o nosso intervalo e nós voltaremos daqui a pouquinho e vamos conversar. Nós vamos ficar com o musical de Vitor Moraes. Acompanhe, eu volto já já. Vai, irmão! Estive aqui nesse chão para lhes mostrar, exemplificar o caminho e o labor precisos para amar e se transformar. Mas vi haver muita ilusão, ódio fazia muito pranto brotar rumo ao chão. Vivi a palavra do amor, pois olhar para o outro é a estrada para o Criador. E sempre estarei logo ao seu lado a dizer: vai, irmão, siga além, busque em ser
estará seguindo assim comigo. Vai, irmão, siga além, busque em seu redor o temor, a solidão de um coração, e ao acolhê-lo então sorrindo, estará seguindo assim comigo. Vai, irmão, siga além, busque em seu redor o temor, a solidão de um coração, e ao acolhê-lo então sorrindo, estará seguindo assim comigo. Estará seguindo assim comigo. A loja virtual do Clube de Arte está em promoção. São CDs, DVDs, livros e combos com até 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto. Venha conferir loja.clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Olá, amigos, nós estamos de volta e nós terminamos o primeiro bloco com uma pergunta trazida por uma espectadora para o Luiz. Luiz, como é que está esse material? Já temos um material seu no Clube de Arte, que é o Espiritismo Fácil, Reencarnação Fácil e Evangelho Fácil, né? Isso. E aí, como é que fica? Como temos? A coleção pretende ser 12, né, 12 livros. E esse ano devemos estar lançando o Transição Fácil e o Mediunidade Fácil, né? Então, e talvez se der mais, estamos com alguns outros na sequência, né? Tem Felicidade Fácil, enfim, tem vários itens, tudo na série Fácil. E nós estamos juntos nesse processo. E existe também um trabalho do Luiz aqui na TV Nova Luz, que são as videoaulas. Nós temos em português, mas nós temos também em espanhol. Me fale desse trabalho. Esse trabalho é muito interessante porque a gente consegue fazer e explicar cada um dos capítulos da coleção Fácil, né? Como tudo é ilustrada, né, colorida, então fica interessante, principalmente para quem fala espanhol, né? Porque são 20 países hispanofalantes. Então, é uma população que está tomando contato pela primeira vez com a doutrina espírita. Eu acredito que existe muito espírita latente. Já a consciência é espírita, apenas falta a codificação chegar, né? Então, é fantástico, porque já chega de uma forma fácil. E eu quero passar para vocês uma experiência que nós tivemos aqui na TV Nova Luz muito significativa, porque certa feita, no ano passado, eu acordei com a presença espiritual da Dona Amália Domingos Soler. Dona Amália, para a Espanha, ela foi uma médium maravilhosa, e para a Espanha ela é o que é para nós o Chico Xavier, né? Dona Amália desencarnou no início do século passado, então muito tempo atrás, e eu sempre tive uma ligação emocional muito grande com essa entidade, e ela apareceu para mim falando que a TV Nova Luz tinha laços muito grandes com o grupo hispânico e que nós precisávamos passar para o espanhol muitas coisas, inclusive programas. E aí foi muito interessante que nós guardamos isso para nós, mas já sabendo que alguma coisa viria. 15 dias depois da aparição da Dona Amália, eu estava entrevistando aqui o Sérgio Thyssen,
E aí, ele no final da entrevista, quando acabou o programa, ele vê a Dona Amália e relata para mim exatamente tudo aquilo que ela havia dito há uns dias atrás. Então, graças a Deus, nós fizemos contato com o Luiz e o Luiz está capitaneando em espanhol essa programação que, se Deus quiser, ainda vai se estender muito, né, Luiz? E falando de Amália, para nós espíritas hispânicos, né? Amália para nós é o Chico Xavier em espanhol. Então, tem muitas das obras, psicografias que ele escrevia, eram publicadas em jornais, né, que ficaram compilados, né, mas não existe no idioma português, ela é muito pouco conhecida. Então, o ano passado fiz uma seleção, ao meu critério, das 15 melhores psicografias dela, porque ela tem uma mediunidade única. Ela via uma notícia no jornal, ou uma amiga contava um fato, ela perguntava ao seu guia espiritual, o guia respondia a causa na vida passada do fato. Olha só. Então, selecionei os 15 casos de reencarnações, origem em vidas passadas, e agora vai estar saindo um livro em português, traduzido por mim, chamado 15 Vidas Passadas. São os melhores escritos da Amália Domingo Soler sobre a reencarnação. Olha que coisa espetacular. Um dos livros assim que me toca muito da Dona Amália é Memórias do Padre Germano, que foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Maravilhoso. É realmente uma médium, um espírito fantástico, um dos mentores da nossa TV Nova Luz, além do nosso querido Leon Denis. Eu vou mostrar para vocês um trabalho do nosso Luiz. Esse é a galinha espiritinha. Me fala da galinha espiritinha. Olha que ideia só. Genial do Luiz Ruivas. É para criança e jovem também. Eu não sei porque as pessoas, quando olham, ele dá uma risada, né? O pessoal dá uma risada na galinha espiritinha, não sei porquê. É verdade, olha, bem isso. Uma Ela ideia genial. É a prima espírita da galinha pintadinha. Opa! É a prima espírita. E ela é em português e espanhol. Então, sabe o que aconteceu? Que muitas pessoas falam, mas você não tem livro em espanhol? Eu falei, pronto, vamos fazer então bilíngue, né? Português e espanhol, né? Então ele conta a história da reencarnação do pintinho amarelinho. Opa! Então aí a galinha espiritinha, ela queria ter mais um filho, mas o galo nem ligou, ela ficou doente, né? Aí os pintinhos foram chamar o doutor. Tem toda a historinha aí, né? Olha que coisa bonita. Se você quiser conhecer o final da história, olha... Ela é muito legal. É só procurar. E quem desejar, faz o quê? Entra em contato com a editora Boa Nova, né? boanova.net, e quem sabe se o Clube de Arte também não coloca à venda. Nossa, vai colocar. Olha, o Fábio Peluso está aqui pelo meu ponto dizendo que vai colocar. Vai colocar. Então você ligue para oferecer para as suas crianças, para os seus netos, para os seus filhos, para os seus sobrinhos, porque, gente, é inegável que a criança que já vai compreendendo desde cedo esses conceitos, ela é vacinada contra uma série de problemas e de infelicidades na vida. Olha, é precioso esse material e nós indicamos. Vamos lá, agora você vai nos falar do Meu Pequeno Evangelho, que me toca profundamente o coração, essa sua obra. Conversa conosco sobre ela. O Meu Pequeno Evangelho é um trabalho de 6 anos atrás, né, que surgiu a ideia, junto com o companheiro Alain Mitchell, né? Fomos procurar o Maurício de Souza, mas o projeto só veio a vingar mesmo de um ano para aqui, né? A ilustração é toda feita pela equipe do Maurício de Souza, é o Evangelho segundo o Espiritismo com a Turma da Mônica. Gente, olha só, que emoção. Quando ele fala isso, eu já me arrepio toda, de emoção mesmo, porque é um projeto muito lindo e com certeza vindo da espiritualidade superior. Olha que fantástico a gente poder oferecer para as nossas crianças e jovens esse material. Isso, ele conta de uma forma assim, super divertida, né? Cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo são 25 dias de férias, são 25 historinhas, onde esse personagem da capa, que é o André, foi coincidência o nome, mas ele é o André, ele é o primo espírita do Cascão. Então ele vai estar na casa e vai falar para as crianças, né, que o Evangelho é uma coisa viva, atual. Então eles vão contar suas férias e ele vai mostrar como nos dias de férias está presente o Evangelho, né? Ele já está sendo usado por muitos lares para fazer Evangelho no lar.
as crianças pegam, né, acompanham e vão dialogando. Porque às vezes fica um pouco difícil, né, falar uma linguagem mais para adulto, mas para criança é ótimo, os personagens mais queridos, né? O fenômeno de Maurício de Souza é mais de 1 bilhão de revistas vendidas no mundo, né? A gente está falando de um mega gênio da literatura brasileira que sumou-se nos esforços, né? Olha, mas que coisa fantástica, viu? Nós estamos muito felizes com esse trabalho. Eu estava aqui comentando durante o nosso intervalo aqui com o Luiz que ele não para de criar. Isso é uma coisa fantástica. Eu acho que você vai beber nas águas da espiritualidade, aí retorna e tem que ir produzindo, né? Quantos livros você já tem aí aguardando? Publicados temos uns 11, 12, né? E aguardando? Mais de 60. Olha só! E nós calma. estamos juntos aí nesse projeto lindo, viu? Da espiritualidade do Luiz. Olha, nós temos várias participações. Eu vou falar agora da Luzia Ferreira de Lira, de Ricardo de Albuquerque. Um beijo, querida, no seu coração. Ela diz assim: temos que acreditar em Deus, pois Ele não desampara ninguém. No momento necessário, Ele nos atende. E é isso, minha querida, Deus vela por nós, Ele sabe de tudo, é onisciente, onipresente, nós estamos mergulhados nele. E aí, falando sobre essa questão da obsessão, o que vem a ser auto-obsessão? Auto-obsessão é o processo que um mesmo se auto-perturba. Eu acredito que o indivíduo, quando perde o seu sentido, o seu objetivo da vida, ele se desorienta, se desequilibra. O objetivo nosso é sermos seres de luz, iluminados. Nós nascemos para sermos luminosos. Quando a gente perde o sentido de para que estamos aqui, quem somos, de onde viemos, a gente se desequilibra. Quando o espírito está em desequilíbrio, corpo em desequilíbrio, logo doença. O espírito equilibrado, corpo em equilíbrio, saúde. Igualmente a nível mental. O espírito em equilíbrio, mente em equilíbrio, estamos prósperos, felizes, alegres. Quando o espírito está em desequilíbrio e a mente está em desequilíbrio, somos perturbáveis, autoperturbáveis ou perturbadores. Então, é fundamental que todo espírita encontre-se em si mesmo o seu objetivo. Ele se autorreconheça como Deus. Deus potencial, né? Nós somos deuses, já nos falava Jesus, né? E a gente é um projeto divino. Às vezes a gente pensa, né? Deus lá, não. Nós e o nosso corpo somos mini-universos, somos máquinas divinas. Olhe suas mãos, olhe seus cabelos, tudo funciona, né? Até porque somos, nosso corpo, uma ferramenta para a nossa iluminação, né? E outra coisa também, a gente deveria enxergar no próximo um outro projeto divino, né? Foi todo um trabalho de milhares de anos de evolução dos espíritos angélicos na manipulação dos organismos para que a gente seja seres de luz, né? Então, quando a gente se perde, não encontra mais objetivo, isso também acontece muito. Muito espírita desconhece que amanhã vai ser anjo. Nós viemos desde os estágios animalescos, o princípio espiritual vem evoluindo, né? Hoje estamos no estágio humano, amanhã estágio espiritual e amanhã angélico. Amanhã todos vamos ser anjos. Esse é nosso objetivo e deveria ser nossa meta, colocar todo o esforço para que a gente consiga esse fim. Ninguém vai fugir disso. Todos vamos ser anjos. Você que está nos ouvindo, você vai ser anjo. E o universo conspira para a sua angelitude. Tudo que você sente como dor é porque a gente está embarrando as fronteiras da nossa libertação final. Até porque tem um amigo espiritual que me fala assim: olha, Luiz, um dia todos nós seremos anjos. Um dia seremos espíritos puros do nível que esteve Jesus na formação do planeta Terra. A gente um dia vai ser espírito puro formando o planeta. Já pensou, Jasmine? Se a gente, daqui a 400 quadrilhões de anos a gente se reencontra aqui. Olha, Jasmine, teu planeta é muito bonitinho. O meu tem anéis. Não sei como vai ser o amanhã. Mas nosso futuro é ser espíritos divinos. Esse é o nosso futuro. Como a gente desconhece, a gente fica muito atrelado aqui à matéria. Hoje morri, meu Deus, o que vai acontecer? Nada. Todos estamos com a finalidade. E as dores é o que nós impedimos a nossa iluminação. Até porque Deus e o universo conspiram para isso.
Com certeza, graças a ele. Bem, nós temos aqui uma participação maravilhosa de uma querida que há muito tempo não participa, eu já estava com muita saudade, a Francileide de Piabetá. Como que a gente muda a vibração? Como saber se saímos da sintonia da obsessão? Ok. A gente pode ser que não entre necessariamente em sintonia, mas às vezes a gente tem que passar por essa devida experiência. Veja só, talvez o Givaldo, no caso que contamos, ele já se regenerou, teoricamente nessa encarnação não teria por que uma criança passar por obsessão. Que tempo teve? Mas como já tinha uns 30 anos que ele gerou um processo atrás, a espiritualidade maior deve ter visto que era importante passar por esse processo. Entendeu? Nem sempre uma doença, alguma coisa, vem com uma coisa ruim, mas às vezes é uma terapia de iluminação do espírito. Se não pelo vias do bem, às vezes também pelas vias da dor. Mas são terapias, são métodos. Às vezes a reencarnação é um método, uma espiritualidade para nosso melhoramento. No caso do Givaldo, foi permitido que aconteça isso com ele, né? Esse processo foi útil, né? Agora, vamos falar daquelas obsessões simples, leves, né? Você está normal, vai num local onde é muito promíscuo, um local onde tem muita gente viciosa, você entra em sintonia mental, vê um filme ou está, enfim, com companhias não muito produtivas, a gente sai com companheiros espirituais, né? Muito simples, né? Uma boa leitura, Evangelho no Lar é fantástico, né? Um bom filme, conversa saudável, música que leva. Passe na casa espírita. Pode ser. E também, às vezes, frequentando outros pensamentos, outros livros, coisas que nos iluminem. Pronto, o espírito que está aí vai ver que perde seu tempo, naturalmente vai se afastar. Não tem nenhum vínculo, né? A oração é um método maior para a gente se autoencontrar, né? A gente ora e medita. Muito espírito também não tem hábito de meditação. Mesmo seja 10, 20 segundos no teu dia, encontra-te com você mesmo. Fecha os olhos, veja o que eu devo fazer, né? Veja qual é teu futuro de luz. As coisas clareiam. Falta práticas nossas. Eu tenho uma conversa com o meu amigo Raul Teixeira. Estive na casa dele, acho que uns meses atrás. E eu falando com o Raul, eu falava assim, né? Nossa, Raul, mas você, com tanta informação, eu acho que esta não é a tua primeira reencarnação de espírita. Já deve ter sido a segunda, né? E o Raul me falou, não, essa é a minha terceira. Eu falei, e 3 já? É. A primeira, eu brinquei. A segunda, eu não cumpri os compromissos. Mas nessa terceira, Jesus me chamou para ser um homem bom. Eu achei tão legal, né? Puxa, eu falei, Raul, ainda eu estou brincando ainda. Eu falei, não. Mas esse não se esforçar, porque chegará um momento, e logo, olha, 3 encarnações, que Jesus nos chame para ser homens de bem, né? Então, esse é nosso futuro a curto espaço. Pelo menos nos chame. Escutar o chamado já é o primeiro passo. Atender é o segundo. Olha só, gente. E então essa questão de sintonia tem a ver conosco mesmo, com o nosso ritmo de vida, as nossas escolhas, não é? Então nós sabemos, muitas vezes um parente, uma pessoa da nossa convivência, no trabalho, às vezes nós não temos muita afinidade e quando nós conversamos, nos desentendemos e abrimos o canal pela nossa intolerância, pela impaciência, pela irritação que às vezes brota de nós. E nós vamos voltando ao normal através da boa leitura, de uma oração e desse mergulho íntimo que é a meditação que o nosso companheiro falou, tão importante para nós colocarmos no nosso dia a dia. Se não tivermos 10 minutos diários para isso, que sejam 5 minutos, que sejam 2 minutos nos quais nós fechamos os olhos, visualizemos essa luz e façamos um silêncio interior para acalmar a nossa mente e abrir a escuta para Deus. Precisamos disso diariamente, né? Precisamos. Tem um filme que é o Avatar, muita gente já deve ter visto, onde os nativos daquele planeta, eles entram em contato com a força divina que rege o planeta. E eles têm um rabo, sei lá, que
conecta-se com o planeta, né? E eles entravam em sintonia. É lógico, de uma forma visual, metafórica, né? No cinema. Mas é algo assim que deve ser feito, né? Parar um instante e nós nos conectar com a força que controla o planeta e, ao mesmo tempo, é a força divina que controla os planetas, né? Ao final de contas, né? É nessa sintonia em que a gente novamente se recarrega, como o celular está com tomada baixa, o sinal não pega bem e tal, recarregando, colocando, atualizando o software diariamente, é que a gente consiga um bom funcionamento. Muito interessante. Gente, nós temos uma participação de Campo Grande, da Ana Mariana, um beijo no seu coração. Ela diz assim: boa tarde. Adquiri pelo Clube de Arte e pela TV Nova Luz o Quiz Espírita, pelo Clube de Arte, o Quiz Espírita do autor Luiz Rivas. E eu estou ansiosa para que ele chegue logo, pois eu adoro os livros dele. Olha aí, querido, que coisa boa, muito legal, Luiz, muito legal. Muito obrigada pela sua participação, querida. Esse quiz espírita... Me fala desse quiz espírita. São 300 perguntas, eu falo que é a prova do Enem dos espíritas. Opa, olha só. Muito espírita, está 20, 30, 40 anos no centro e nunca se testou. Você já percebeu? Eu falo as palestras, as pessoas estão 30 anos, mas nunca fizeram um teste. 10 anos, vamos fazer um teste para ver como está teu conhecimento. Já vi pessoas falar, caramba, eu estou sabendo que eu não estou sabendo. Pois estou sabendo que eu não estou sabendo, tá ótimo. Esse é o primeiro passo, porque as pessoas acham que já sabem, né? E quando olham o quiz, falam, ai meu Deus, né? Mas é bom para que as pessoas vejam, tem todas as obras básicas, tem do Chico Xavier, tem de filmes, tem palavras cruzadas, uma forma bem divertida. É um quiz maravilhoso. Né? E olha, se você desejar, é simples. Ligue para 3017-9800. E eu vou repetir, já virou musiquinha. 3017-9800. E aí você vai ter esse material na sua casa. Me fale mais um pouco dele, maravilhoso. Não, ele é bem interessante porque apresenta, né, várias perguntinhas tipo de filme, né? Aparece, eu vejo gente morta. Quem foi que falou isso? De que filme é? Né? E tem outras coisas. Você vê frases de Chico Xavier, de Allan Kardec, para completar. Né? Tem pessoas que, isso que falou Chico Xavier, isso tinha falado Kardec, isso tinha falado Emmanuel. A pessoa não sabia, né? É uma forma... E no final estão todas as respostas. Não vale olhar o final. Primeiro, tente você e depois... A graça do quiz é São exatamente 30 testes. Oh, né? Que coisa maravilhosa. Gente, nós recomendamos sim. Eu já estive vendo esse material, é muito lindo. Opa. Sempre o material do Luiz vale a pena e é recomendável, viu? E você pode dar de presente também, é uma coisa tão interessante. Agora, Luiz, voltando à nossa questão da obsessão e da desobsessão, muitos de nós pensamos que só existe o processo obsessivo de lá para cá, ou seja, um espírito obsediando um encarnado. Mas é só assim? Não necessariamente. Às vezes há encarnados perturbando desencarnados, principalmente quando um parente desencarna e o encarnado está mentalmente emanando pensamentos sobre ele, não quer que ele parta. Tem o caso, a desencarnação de Dimas, que é uma psicografia de André Luiz pelo Chico Xavier, né, onde o Dimas já está em processo de desencarnação e a esposa, né, ela não estava preparada para a realidade do mundo espiritual e ela mentalmente tinha gerado sobre ele como uma tela de pescador, né? Isso, quando pescam, qual é a malha, aquela coisa que a rede de pesca, né? Psiquicamente preta, né? Então os espíritos chegam lá para ajudar. Eles dão um passe nela para que mentalmente não esteja mais gerando essa rede. Uma vez que ela tranquiliza, aproveita e começa a cortar a rede. E aí eles criam uma espécie de uma cúpula, uma borbulha, né? Para que pensamentos não voltem a entrar lá. Olha que interessante, nós encarnados gerando processos para impedir desencarnações, né? Outra coisa interessante também, os espíritos tiveram que criar uma proteção, porque durante o velório muitas pessoas se aproximavam, contavam piadas, brincavam e tal, e diminuíam a força da proteção para ajudar a desencarnação. Às vezes a gente é muito despreparado. Nós não temos curso de treinamento para a morte, a não ser o estudo da doutrina espírita, né? A gente aprofundando-se, a gente vê como a gente pouco conhece e prejudica os companheiros do outro lado.
E ainda mais, né? Quando não compreendemos que eles terminaram um processo aqui, precisam continuar do outro lado, né? Precisam também eles avançar, adiantar. A gente quer, muito egoístas somos, né? Mas, como a gente conversou, problema nosso somos nós mesmos. Se você é perturbado, se você recebe perturbação, é porque você está no circuito e porque você gerou, que a gente acha que é santo. Se a gente olhasse nosso arquivo reencarnatório, olhasse para trás, eita, imagina que aparece aqui teu arquivo, teu Facebook do além, né? Aparece aqui, você olha, eu tenho que passar 36 horas de obsessão crua, dura, porque eu já obsidiei 36 horas a outras pessoas. A gente ficaria caladinho, né? Porque eu tenho um amigo no Peru, é bem interessante. Conversava com ele, falava assim, olha, mas é verdade que quando a gente morre, a gente fica invisível? Fica invisível. Ah, então, assim eu morrer, eu vou ir lá, eu lembro, tinha uma atriz muito famosa, muito bonita, eu falei, eu vou ir na casa dela, eu vou ficar lá. Olha só, já encarnado, já pensava o que ia ser, o que ia obsidiar. Como é que pode? Eu falei, mas em vez de você pensar, eu quero desencarnar, eu quero ir nas bibliotecas do mundo espiritual. Eu tenho muita dúvida, né? Quero tirar lá, porque aqui não tem esses livros. Mas ele já queria ir lá para perturbar a coitada da atriz. E né? isso existe. A gente pensa que não, mas existe mesmo. Muitas entidades que são perturbadoras, né? Querem aproveitar-se da condição de invisíveis e acabar prejudicando os outros. Acaba né? prejudicando, né? Então, você pensa, se ele já encarnado está assim, e desencarnado, como vai ser ele, né? Se tem gente que aqui perturba aos desencarnados, não deixa. Por isso que no livro No Solar a gente vê que é preferível que muitos espíritos fiquem isolados das informações da Terra. Porque imagina André Luiz, para se regenerar, para saber que a esposa já estava casada aqui na Terra, ele não teria tido mente para se modificar, né? Surpresa quando volta, né? Bem, Luiz, olha só, o pessoal já me avisou aqui pelo ponto que nós estamos no final do nosso programa, mas foi uma delícia, muito bom conversar com você, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e aguardem, se você quiser ouvir mais o Luiz, é só entrar na tvnovaluz.com e qual é o título? É Espiritismo Fácil, Reencarnação Fácil e Evangelho Fácil. Muito obrigada, Luiz. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo programa. O lançamento do Clube de Arte para este mês é o livro O Céu ao Nosso Alcance, de Richard Simonetti. Como sempre, o autor nos oferece em primeiro lugar o prazer da leitura, sustentado pela clareza de suas ideias e a leveza do seu texto, ao mesmo tempo em que nos convida à reflexão em favor de uma existência mais produtiva e feliz. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 Operador 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.